Nada e ninguém no planeta parece imune às palavras e aos atos do presidente Donald Trump. Ele conseguiu abalar a frágil coalizão que havia na ordem diplomática mundial. Para nos ajudar a entender esse momento pelo qual o planeta passa, aqui conosco o embaixador José Vicente de Sá Pimentel. Embaixador, um prazer tê-lo de volta após as suas férias. Prazer. As nossas férias. As nossas férias. Embaixador, eu acho que a gente devia começar conversando sobre o seguinte, né? A Europa hoje está em pânico, não é? Está tendo um encontro em Paris. O Trump conseguiu abalar todas essas relações internacionais com as suas palavras. Ele tem consciência do poder militar e econômico dos Estados Unidos. O senhor que conhece profundamente a história americana, a história do Trump, esse vigor dele inicial o surpreendeu ou era previsível? Ele está fazendo aquilo que prometeu durante a campanha, né? Agora, muita gente, eu inclusive, não achava que ele ia ser tão à la lettre, né? Ia ser tão rigoroso no cumprimento das promessas. Ele começou de uma maneira bem... Ele gosta, né, do espetáculo. Ele é um homem de televisão. Isso ele faz muito bem. Então ele comanda um pouco as notícias a partir da Casa Branca. Ele tem a atenção de toda a imprensa americana e a partir daí da imprensa mundial. Ele começou com a expulsão, com a prisão e a colocação de uma maneira muito violenta para fora dos imigrantes, né? E isso, na verdade, repercutiu mal. A primeira repercussão que isso teve na imprensa americana não foi boa. E foi o primeiro senão que ele experimentou nos índices de popularidade dele, né? As pessoas acharam que a brutalidade estava um pouco demais. Aí o assunto... expulsão de imigrantes saiu um pouco de cena. Ele tentou com o Panamá, que seria uma saída, né, porque o Panamá, você sabe, ele tem duas saídas, uma para o Atlântico, outra para o Pacífico. E quem domina, quem faz a administração desses dois lados, eu não sei se você já foi ao Panamá e viu aquilo em operação. Na verdade, um sistema bem simples, né? Mas as comportas sobem e levantam de maneira que os navios que vêm de um lado ou para o outro não colidam, né? E possam passar tranquilamente. Houve uma licitação internacional feita em 97, se eu não me engano, em 1997, quem ganhou foi uma empresa chinesa. Uma empresa chinesa de Hong Kong, mas chinesa de qualquer jeito. E essa empresa, então, se tornou o alvo da ira do Trump, quando, na verdade, o que estava acontecendo muito provavelmente é que, pelo fenômeno climático, aliás, fenômenos climáticos que ele não aceita, né, que ele não reconhece, houve secas, e essas secas nas regiões alteraram o fluxo de águas. E, por causa disso, pelo menos com base nessa justificativa, a empresa chinesa aumentou as tarifas. Acho que isso é que irritou profundamente o Trump, né, e todas as empresas americanas que operam pelo Canal do Panamá, sendo que 70% do trânsito que passa por ali se dirige ou provém de portos americanos, né? Então, a coisa era essa, e ele disse que aquilo ali ele ia tomar, ia fazer daquilo americano, mas, no final das contas, houve uma negociação. O Marco Rubio, que é o novo secretário de Estado, foi encarregado de fazer a negociação, e disse ele que foi uma grande vitória, saiu de lá dizendo que foi uma grande vitória. Os panamenhos cancelaram
a entrada que eles haviam feito há alguns anos na chamada Rota da Seda, né, chinesa, né, que é esse projeto que tem agora dimensões mundiais, né, eles disseram que saíram e ficou por isso mesmo, porque o canal continua sendo do Panamá e as tarifas continuam iguais e a coisa foi vista pela imprensa americana como uma vitória americana, que era o que talvez interessasse ao Trump, mas no Panamá e no resto do mundo aquilo foi visto como uma vitória panamenha. Então é isso, quer dizer, as coisas vão indo e ele vai sempre procurando um novo bode expiatório para os grandes problemas. Aquilo que ele prometeu fazer de imediato, que era baixar a inflação nos Estados Unidos, ele não conseguiu fazer. Ele dava seguidamente na campanha o exemplo dos ovos, né, das dúzias de ovos que tinham aumentado muito durante o período do Biden. Ele culpava o Biden por isso. Pois depois que o Trump assumiu, já houve 2 aumentos no preço dos ovos, esse continua alto. Enquanto isso, ele vai progressivamente indo, revisitando, né, problemas antigos e novos que ele vai criando. Essa questão da Europa que você mencionou é realmente uma questão bem complicada, né? Bem complicada. E embaixador, a questão do Oriente também é uma questão muito complicada. Embaixador, assim, uma questão que me intriga é até onde vai a retórica para animar ali a torcida, né? E até onde vai os atos concretos. Assim, já é um tanto, vamos dizer, fora dos parâmetros da civilidade, me parece, assim, quando você condiciona, por exemplo, o apoio ao Zelensky desde que ele ceda os metais raros para os Estados Unidos. Porque nós sabemos que os países têm suas ambições próprias, mas sempre com verniz de boas intenções. Quando você quer fazer uma Riviera no Oriente Médio e você parece colocar num resumo econômico, turístico ali, toda a questão humanitária que envolve a situação da faixa de Gaza. Então, e se é o pior, né, se é assim realmente são intenções concretas, o senhor vê que nós estamos diante da fundação de uma nova ordem mundial? É possível que isso seja refundada, a relação entre os países, entre as potências mundiais, a partir dessa postura do presidente Donald Trump? O que certamente dá para ver, a partir do que ele tem feito e do que ele anuncia que vai fazer, é a destruição da ordem que existe, né? Uma ordem que já vinha periclitando, uma ordem que já vinha com uma série de problemas, mas, de qualquer jeito, uma ordem que foi criada em 1945 a partir da liderança americana, né? Uma ordem que serviu perfeitamente os interesses americanos durante 70 anos, né? E que, curiosamente, depois que houve o que seria a vitória do sistema capitalista e das nações, né, que utilizaram a democracia como forma de governo, né, justamente aí houve um princípio de desfarelamento da ordem criada depois com a Organização das Nações Unidas e tudo em torno disso daí, a domínio da lei, o direito internacional, etc. A partir de um determinado momento, isso estava indo para as calendas gregas e agora, com o Trump, ele realmente parece determinado a acabar com isso. E o que ele colocaria no lugar? Uma diplomacia que se chama transacional, né? É uma transação permanente. Eu te dou isso, você me dá aquilo. Um tipo de organização muito débil, né? Uma organização que está sujeita a qualquer desentendimento e, muito provavelmente, não fará o que, afinal de contas, a Organização dos Estados Unidos conseguiu fazer, a Organização das Nações Unidas conseguiu fazer, que é manter, pelo menos, o mundo sem uma guerra mundial desde 1945. Agora, o que vai acontecer aí, rapaz, realmente é difícil de prever.
Me surpreendeu, assim, a gente acha que já viu de tudo, né? A gente acompanha a história dos Estados Unidos, a história do expansionismo geográfico americano, mas assim, eu não esperava que de uma hora para outra se falasse em anexar o Canadá e anexar a Groenlândia, por exemplo, né? Que fez parte da retórica inicial do presidente Trump. Há espaço para esse tipo de expansionismo dentro das relações diplomáticas atuais, dentro da estrutura dos países atuais, ou isso é apenas uma bravata? É difícil dizer qual é a intenção do Trump. Você vê que ele, até agora, só mexeu com países que seriam amigos, Aliás, né? é. Países com um relacionamento muito íntimo. Se você tivesse que escolher dois países que são muito próximos dos Estados Unidos, certamente o México e o Canadá estariam nessa categoria, porque são países que participaram de todas as grandes campanhas lideradas pelos Estados Unidos, são países que fazem comércio de uma maneira muito importante com os Estados Unidos, e comércio, há muito pouco tempo atrás, era considerado como realmente a mola mestra, né, da vida internacional e da cordialidade entre as pessoas. Um bom comércio resolveria as mais intricadas questões de adversidade política, assim se dizia, né? E, no entanto, foram os dois primeiros países com que ele decidiu se digladiar. Sem nenhuma explicação possível, não há nenhuma razão prática que determine essa escolha, né? E, ao mesmo tempo, com relação à China, que é talvez talvez não, né? É o grande empecilho a qualquer movimento universalista, globalista, de conquista dos Estados Unidos. A China é a candidata natural à criação de uma renovação daquele mundo bipolar. Mas com relação à China, com relação ao Xi Jinping, você não vê nenhuma palavra do Trump. Ele colocou lá uma tarifa, como quem diz, olha, vou votar isso aqui, mas colocou uma tarifa muito menor do que aquela, quer dizer, colocou não, disse que vai colocar, né? Uma tarifa muito menor do que a que vai colocar sobre os 25% que ele vai colocar nas tarifas de produtos provindos do Canadá e do México, por exemplo. Então, com relação, por exemplo, à Rússia de Putin, ele só faz coisas que são aparentemente de grande simpatia. Então, é uma inversão, né, daquilo que deveria ser. O Canadá e o México deveriam ser, enfim, considerados países amigos, aliados de primeira hora, né? E esses países, você conversa mais do que qualquer outro, você senta, tem um problema qualquer que você queira resolver, você se senta à mesa, como ele fez, aliás, no primeiro mandato, né? O que já foi enfim, era uma coisa que ele queria fazer, então fez, né? Renegociou o tratado, mas deixou uma estrutura no lugar. Então, não dá para entender. O Panamá é outro país muito pequeno, e que aquilo ali foi criado pelos Estados Unidos para os Estados Unidos, e isso é fato. Mas deixou de ser americano o Canal do Panamá porque era muito incômodo para os Estados Unidos aguentarem aquilo. Estava sempre sujeito a atos de terrorismo, sempre estimulando, né, uma retórica esquerdizante. Isso nos anos 70, 80, era um motivo permanente de chateação para os Estados Unidos. Então, o Carter, de uma maneira muito tranquila, negociou uma saída, deixando lá uma série de condições para que o canal continuasse servindo prioritariamente os interesses americanos. Então, aí você chega e quer pegar aquilo. A questão da Groenlândia. A Groenlândia se fala a questão de terras raras, não sei o que, mas os Estados Unidos já têm acesso a tudo isso, né?
E, afinal de contas, a Groenlândia pertence à Dinamarca, que é um membro da OTAN. E os Estados Unidos são a cabeça da OTAN, sempre foram, desde que a OTAN foi criada. Então, ele quer acabar com a OTAN, quer que os países europeus... Entende? São reações difíceis de você explicar de uma maneira lógica, encadeada, né? Porque não fazem muito sentido. A verdade, você brigar com seus amigos e deixar os seus inimigos soltos, sem maior problema, e a China se limitou, quando ele falou que ia colocar uma tarifa de 10%, a China falou, bom, também vou colocar a tarifa aqui e ali. Perdem todos, né? E aí, para quê? Pergunta-se, né? É uma grande pergunta. Já há muito questionamento, né? Com uma intensidade crescente nos Estados Unidos. É um questionamento que, por enquanto, ainda parte das camadas, vamos dizer, mais cultas da população, né? Você tem as universidades, você tem os professores, os intelectuais, artistas, né? O mundo cultural, em suma, e pouco a pouco isso vai ganhando a imprensa também. Já vi outro dia num jornal, USA Today, que é um jornal de direita, né? Um jornal tendeu a um certo populismo, né? Ele já está fazendo algumas considerações, que não é bem assim, etc. Então, começa a haver uma reação a tudo isso, e há uma pergunta, né? Deixa uma pergunta no ar, qual é que vai ser o resultado desse tipo de reação. O fato é que tem muita pergunta a ser feita e muito poucas respostas ainda, né? Eu acho que Elon Musk é uma das perguntas fundamentais que vão ter que ser respondidas. Você citou um jornal, eu li, não me recordo agora, mas era um jornal de apoio aos republicanos. Diz que o editor perdeu a paciência lá e escreveu alguma coisa assim como estamos diante da guerra comercial mais estúpida da história, né? Sem motivo algum, você não sabe onde você quer chegar com uma guerra comercial neste momento, mas logo agora, assim, uma coisa meio sem propósito. O senhor falava, inclusive na sua coluna de domingo, que são 75 milhões de eleitores que não votaram em Trump na última eleição, né? São 77 milhões de eleitores e 75 milhões de opositores, né? Isso aí em algum momento pode fazer diferença. Agora, sobre o Oriente Médio, o senhor conhece bem a realidade lá? Como é que o senhor analisou e qual você acha que pode ser a repercussão desse novo plano, que antes eram 2 estados, agora é uma Riviera na faixa de Gaza? Luciano, eu fiquei, rapaz, durante muito tempo pensando, né, qual seria o fundamento dessa ideia. Porque é verdade que o Trump fez a vida dele, a vida de empresário, no setor imobiliário. Então é uma coisa que ele tem um certo prazer em lidar, né? Agora, você imaginar, né, que a Gaza pode se transformar numa Riviera, olha, é preciso ter muita imaginação, né? E ter um desprezo muito grande pelo sofrimento de um povo inteiro. Afinal de contas, né, se a gente for voltar no tempo, né, quer dizer, aquilo ali era conhecido até sob o Império Otomano. Era a Palestina, enfim, estava se tratando da Palestina, né? Então, é um lugar para convivência de palestinos com judeus. Não tem uma dificuldade maior. Isso foi estabelecido pelas Nações Unidas e parecia claro que essa seria a solução. Você tem que negociar as formas de fazer isso, que não é fácil, não é nada fácil. Não é nada fácil porque para os dois lados, e aí os árabes têm uma responsabilidade muito grande, né, na criação desse clima horroroso, porque os árabes jamais aceitaram a criação do Estado de Israel. Então isso é duro, né? É muito difícil de você lidar com esse tipo de intransigência. Mas se trata disso, porque o mundo, as pessoas são assim,
não são muito racionais. Agora, chega aí, o Trump diz que vai mandar todo mundo embora. Imagina mandar todo mundo embora de um lugar em que você vem cultivando de uma maneira religiosa, de uma maneira debaixo de bombas há 70 anos, vem cultivando aquela ideia de não, essa é a nossa casa, essa é a nossa terra. Aí o camarada diz, não, vou expulsar todo mundo. Vai expulsar como? Quer dizer, vai expulsar, vai matar todo mundo, vai fazer vai ele criar um genocídio? Para quê? Quer dizer, qual é o objetivo disso daí? Para dizer que é ele que manda, né? E aí ele vai criar um novo paraíso às margens do Mediterrâneo. Quem é que vai num lugar desse? Eu não consigo entender. Agora, pode ser simplesmente uma coisa dessa, né, que você diz, não, o que aconteceu? Né? O que aconteceu é que o pessoal da direita, sobretudo do exército, né, israelense, que estava por baixo, estava começando a achar que era inviável ter qualquer tipo de coisa, havia negociado, havia aceito, bem ou mal, né, aceito os termos pactados no final do governo Biden. Então, eu já estava mais ou menos imaginando que ia ter que fazer espaço ali para criação do que seria um Estado palestino. E aí vem o Trump e complica tudo, reduz eu ia dizer a escala zero, mas menos. Quer dizer, ele voltou atrás no que nunca foi. Quer dizer, aí você tem o Netanyahu, é um sobrevivente político, é um político muito ladino, né? Muito preocupado com a sua própria sobrevivência política. É isso que ele quer. Então, quando viu uma coisa que os generais aplaudiram, ele, beleza, agora estou com essa também. E deixa o assunto, que era uma batata quente, na mão dele, deixa para a mão do Trump, que o Trump tem mãos... aliás, eu ia dizer que ele tem mãos compridas, mas na verdade tem mãos pequenas. Todo mundo diz isso. Mãozinha muito pequena. Embaixador, agora a gente tem que falar, né, nessa nova ordem mundial, que talvez ela não... Vamos ver quais vão ser os próximos movimentos, ela vai se traduzir em novas relações, em novos enquadramentos entre os países, o que vai acontecer. Mas de cara já se vê que pelo menos a falta de empatia, ela já é uma palavra de ordem nessa nova conjuntura. Aí a gente se pergunta, e o Brasil com isso tudo? Como é que é a diplomacia brasileira e como é que ficam as relações do Brasil nesse novo cenário que se avizinha? Se avizinha não, né? Já entrou, já botou o chinelo na sala, já se instalou e tá aí mesmo. Essa é a grande pergunta, né? E esse é o nosso maior interesse, como naufragar nessa tempestade, né? Porque a melhor descrição do governo Trump até agora é isso, né? Uma avalanche, uma tempestade, é uma coisa assim, um fenômeno que está realmente atrapalhando as relações internacionais. Ele não está criando nada e colocando no lugar. Você não fala sobre qual é a ideia, o que vai ser colocado no lugar disso. Não há essa preocupação. Há só destruição o tempo todo. É só disso que se fala. Muito bem. O que eu acho, pessoalmente, é que isso acontece num momento que é um momento muito oportuno para o Brasil. Fala-se muito que o governo Lula está numa situação difícil, etc. Não vou comentar política interna, né? Não se trata disso, né? Você não espera isso de mim, né? Agora, do ponto de vista de política externa, o Brasil se colocou este ano numa situação realmente privilegiada. Você está participando ativamente das principais negociações internacionais que há nesse momento. Então, eu acho que não existe nada mais importante do que a
as questões ambientais, né, porque nós estamos todos vivendo esse tempo louquíssimo no Brasil e no mundo inteiro, né? O mundo inteiro está nisso. Então, você ter a oportunidade de presidir uma reunião em que vai se falar sobre isso, e vai se falar naturalmente em meio a muitos negacionistas, porque o negacionismo cria novas asas, né, sob o governo Trump, mas de qualquer jeito os Estados Unidos têm que participar. E os Estados Unidos nunca foram propriamente entusiastas em colocar dinheiro, né, em financiar as medidas para a transição ambiental, para a diminuição desses problemas ambientais que o mundo todo está enfrentando. Mas, de qualquer jeito, o Brasil está falando daquilo que importa. E não existe um assunto mais importante do que a questão do meio ambiente, no meu entender. E é o Brasil que vai ser o presidente dessa reunião, que vai atrair o olhar e o melhor dos cérebros dos países do mundo, inclusive os Estados Unidos, porque os Estados Unidos participam, mesmo estando fora, mesmo tendo saído do Acordo de Paris, eles participarão, não sei em que nível, né? Em que nível hierárquico vão participar, mas vão participar de qualquer jeito. O país participará. Então, isso é uma coisa muito boa. O Brasil vai ser também o presidente do BRICS nesse espaço. O BRICS não é a solução de todos os problemas do mundo, nunca pretendeu ser, né? Mas é uma curiosa agremiação que reúne a China, a Rússia, o Brasil, reúne agora uma série de outros países, africanos, países interessantes do Oriente Médio, e vai ser muito interessante conversar com esses países. Vai ser muito importante demonstrar sobriedade, vai ser muito importante demonstrar ter a cabeça no lugar, né? E eu acho que isso nós vamos fazer, eu acho que vai ser uma época complicada, mas vai ser também uma época muito, eu acho, importante para a diplomacia brasileira. E a diplomacia brasileira vai saber dar as respostas possíveis, né? Se você quiser dizer que vai haver uma catástrofe e aí os BRICS vão entrar em guerra com os Estados Unidos, aí realmente acho eu que nada disso vai acontecer, né? Eu acho que o BRICS vai ser justamente um lugar em que os países terão a oportunidade de fazer sentido, de impor regras razoáveis para o jogo internacional, não cair em armadilhas, não cair em arapucas, não criar uma situação, pelo menos não piorar, fazer o possível para que a situação não degringole, e isso, do jeito que está atualmente, quer dizer, a hipótese de uma piora no relacionamento internacional está sempre, né? Está sempre em cogitação, né? Acho que os BRICS podem ser um fator de lucidez. O que vai ser muito engraçado, porque os críticos do BRICS sempre disseram que era um absurdo, que o Brasil não tem nada a ver com os países. São países muito diferentes, mas que na situação, né, eles não são, mas nem de longe, tão complicados quanto os Estados Unidos de Donald Trump, né? Então, eu acho interessante isso daí. O Brasil precisa agora... a Miriam Leitão, querida amiga Miriam Leitão, fez uma crônica em que ela entrevistou duas grandes figuras do Itamaraty. Entrevistou o embaixador José Alfredo Graça Lima, que é um grande perito em matéria de direito, em matéria de comércio, né? Em matéria de OMC, das regras todas da OMC, e ele pôde dar uma contribuição importante nisso daí. E ela falou também com o embaixador Marcos Azambuja, que é uma grande figura,
E o Marcos Zambuja, que sempre foi um sujeito muito cheio de energia e grandes tiradas, falou que o que o Brasil tem que fazer é dar uma demonstração de juízo. O Brasil precisa ter juízo, o Brasil precisa ter calma, o Brasil precisa ter uma posição, não querer aparecer, não querer entrar não querer as luzes da ribalta, né? O Brasil tem que atuar em conformidade com a tradição da sua diplomacia, que é atuar em silêncio, atuar negociando sempre com a preferência total pela formação de consensos, os consensos dinâmicos, não os consensos do ano passado, que já não estão valendo, mas formar novos. E é isso que caracteriza a diplomacia brasileira, e eu entendo que é isso que nós vamos fazer de novo, e com isso vamos prestar uma grande contribuição às relações internacionais, à humanidade como um todo. Embaixador, estamos aqui com mais de 30 minutos de uma excelente conversa, e nós teremos para próximas oportunidades bons temas para discutir, que é a questão climática. Nós estamos aqui com esse calor aí em Brasília, aqui em Vitória, enlouquecendo os termômetros. Nós temos a questão do emprego com a inteligência artificial, e é preciso discutir para onde vai o emprego, vai o trabalho no mundo. São questões aí que se colocam. Bons temas para nossas próximas conversas. Eu queria agradecer as suas colocações sempre esclarecedoras e lúcidas. E vamos já nos preparar para a nossa próxima conversa. É sempre um grande prazer conversar com você e dar pelo menos uma palavra de esperança, né, aos nossos ouvintes, aos nossos seguidores. É um prazer. Perfeito. Esse foi mais um Opinião Internacional. Obrigado pela sua audiência.